Boa noite a todos, prezados irmãos de luz. Aqui estou eu novamente, com o nosso encontro semanal às 19 horas. Espero que estejam todos bem. Tema livre esta noite. Inicialmente iríamos falar sobre chakras e terapia holística, mas aí, devido a um ajuste de agenda, nós programamos para 13 de julho, nesse mesmo horário, com o terapeuta holístico. Mas com fé em Jesus estaremos. Tem uma quedazinha em conexão aqui. Dia 13 de julho estaremos novamente com Fernando Bichara aqui, terapeuta holístico. E o tema sofreu um leve ajuste no título, que nós colocamos terapia holística e a espiritualidade. Vamos para o tema desta noite, fazendo uma abordagem aqui. Como diz no centro presencial, enquanto o povo vai se achegando. Espero que tenham gostado hoje do novo visual. Irmãos de luz. Uma iluminação aqui, um cenário particularmente que eu acho bonito, muito suspeito para quem é engenheiro, né? Prédios esbeltos, iluminados, em plena pandemia. Todo mundo em casa, eu estou aqui num cantinho seguro, arejado, sem aglomeração. Até porque é complicado falar de máscara aqui, né? Nós vamos fazer nossas abordagens desta noite. Então, tema livre, viu, gente? Eu deixo bem à vontade aqui com os temas. Como sempre, vamos iniciar aqui com nossa música de reflexão. Hoje eu vou começar com Quanta Luz, que é uma música que eu particularmente sou fã, gosto muito. Espero que vocês gostem também. Sobre nós, vibrando em nossa mente.
Agradecemos mais uma vez ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Deus nos proteja, nos ilumine. Mais uma noite, um momento de saúde, reflexão, vibrando por todo o planeta, as pessoas, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que se encontram nos hospitais, lares, aos profissionais de saúde, aqueles que estão indo em frente, pessoal de limpeza, todos aqueles que precisam de muita força nesse momento, sejam aqueles que estão em tratamento, não só do Covid, mas com outras doenças, que a gente possa superar isso juntos, quanto humanidade, quanto espíritos. Estou dando um tempinho aqui, bem calmamente, para a gente ver o tema desta noite, tema livre. Eu sempre deixo à vontade aí para sugestões durante a semana, nos comentários. Mas como diz aquele ditado, né? Quem cala consente. Aí alguém vai dizer assim, mas nem sempre. Às vezes o cala consente é por omissão, né? Afinal de contas, o que me preocupa não é o barulho, o som dos maus, é o silêncio dos bons. O Martin Luther King que disse isso, né? Faz uma homenagem aí do não só Black Lives, mas White Lives, Pink Lives, Human Lives Matter. Boa noite, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius chegando aí na área, sempre presente. Estamos aqui, tema livre, em busca do tema da noite. Eu deixo fluir, qualquer sugestão é bem-vinda. Boa noite. Você gostaria de sugerir algum tema para hoje? Estamos em aberto. Enquanto o pessoal pensa, sugere, eu vou pensando aqui também. Qual o tema assim que a gente gostaria de ouvir? Fazer um rascunho aqui. Recentemente falamos de educação para a morte, reencarnação, falamos sobre tolerância. Tem um tema aqui que já está rascunhando aqui, estão martelando na minha mente. Tem um aqui que é bem interessante. Vamos ver esse daqui. Eu já senti vontade de falar um pouquinho ainda na linha da mente. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, as grandes preocupações, pessoas encostadas no INSS eram lesões físicas, mutilações, deceptações. E com o tempo, um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo, a coisa se tornou mais preocupante para a mente. E aí vieram os transtornos da mente, os transtornos da ansiedade, depressão. Vamos abrir aqui. Quanta luz nesse ambiente. Hoje vamos falar um pouquinho de um tema bem vasto, complexo, mas que é muito importante nos dias de hoje. Se costuma sempre falar assim, independente do Covid, da pandemia,
o momento que o ser humano está passando, que sempre volta e meia falam, a doença do momento, a doença do século. Tem várias doenças do século. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Afinal de contas, o que é a depressão? A depressão, no início, quando se começou a falar muito, ela parece que não é uma coisa nova, mas ela sempre existiu na humanidade. A depressão não é, e está longe de ser, como alguns pensam, uma tristeza profunda. A depressão está mais ligada ao longo da história a uma variedade de melancolia. Que a melancolia já tem um cunho mais de distúrbio psicológico, psiquiátrico, que impede uma socialização natural e normal. Boa noite, Xerezade. Estamos em casa. Então, falar sobre depressão hoje em dia parece algo tão corriqueiro que tem o risco de cair um pouco na banalidade, na bestialização do ser humano, como a própria violência, como a própria ansiedade. Afinal de contas, de onde vem o termo depressão? Que é um estado de alteração da mente que, a grosso modo, leva a um desgosto do prazer de viver. E isso aí quem pode bem falar na obra Prazer de Viver e Mereça Ser Feliz, de Wanderley Oliveira, o médium de Uberaba, traz muito bem essas reflexões. Lembrando, Mereça Ser Feliz e Prazer de Viver. São duas grandes obras de psicografia. Tive a oportunidade de fazer ela aqui em termos de seminário e também assistir uma grande palestra de Wanderley, de um seminário que ele fez aqui no Semeador, Salvador, Bahia. A depressão tem uma variedade em cima da melancolia, porque a melancolia já era conhecida desde a época da história antiga, passando pelos reis, os reinados de maneira geral, de um estado de alteração que causava esse desgosto em relação às práticas e a tudo que ele fazia. O prazer de viver. A depressão tem uma variedade que começa num simples desgosto, uma desanimação, digamos, mas que jamais deve ser desincentivada em relação às suas razões. Para isso tem que se observar muito o comportamento. Quem é muito falante começa a falar pouco, quem fala pouco começa a falar de uma forma alterada. Boa noite, de Nova. Estou em família aqui, né? Obrigado, bem-vindo obrigado pelo prestígio. Então a depressão, ela tem um histórico que nós vamos puxar aqui do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não. Mas de Nova tá craque aí no Instagram, né? Então as referências bibliográficas está dentro da obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Pentateuco como todo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. Joana de Ângeles também, na psicologia junguiana que ela traz, ela aborda muito isso aí nas obras de Valdo Franco, André Luiz com Chico Xavier e também Manuel Filomeno de Miranda. E outros sites aí que você pode puxar sobre depressão, uma variedade, se você jogar no Google, tem uma grande variedade de temas. Agora, separar o joio do trigo. O livro Fonte Viva, de Chico Xavier, é um livro muito enfocado nessa questão da depressão e que a gente tem que entender que esses processos são naturais da vida. A psicologia, quando lida com a depressão, ela trabalha em cima dos chamados gatilhos. O que são os gatilhos? São predisposições que nós temos ao longo de vidas passadas, que perpetuam até essa, que podem ser disparados em relação a algum fator externo, principalmente. A perda de um ente querido, a perda de um emprego. Geralmente acontece muito com casais que têm uma relação de décadas e de repente um parte, ou melhor, retorna para a parte espiritual e o outro não suporta. Às vezes o quão apegado é um emprego ou alguma coisa e leva ao distúrbio, ao desencadear. E é uma doença muito silenciosa e que é muito cada vez hoje porque passa pelo crivo da resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra que vem da física e da química, que é a resistência que os materiais têm em relação aos processos de transformação. No caso da vida, a resistência às mudanças,
a resistência a se adaptar aos fatos novos, a nos remoldarmos, a nos reinventarmos, como agora estamos vivendo. Esse fica em casa, o síndrome do confinamento pode vir. Então, se a gente não usar a criatividade para fazer coisas diferentes e variar um pouquinho, a gente entra naquela vibe, como falam os jovens, da baixa vibração. E quando vem a baixa vibração, é uma grande armadilha para dificultar a nossa saída de retorno à normalidade. Por isso que é bom a gente estar em alta frequência e não em baixa frequência. A depressão é um termo que vem muito longe, para quem chegou depois aí viu. A gente vê um pouquinho lá da história, ela está muito associada a uma variação da melancolia, mas não são iguais. Mas que está bem diferente da chamada tristeza profunda. Então não dá para dizer que está com depressão, frescura, isso é besteira, passar, tudo isso é fácil. Não, não é tão fácil assim. Então é uma palavra frequentemente usada para descrever nossos sentimentos. Muitas vezes associa-se está para baixo, está desanimado, mas é muito além disso. Ela tem componentes, muitas vezes, hereditários, uma predisposição genética, que podem ser disparadas através desses gatilhos que eu falei, que são essas predisposições, fatores externos. Ou não. Tem várias doenças na vida que nós viemos já como código no nosso DNA. Da lei Missionários da Luz de Chico Xavier, que em razão da lei de causa e efeito, que podem ocorrer ou não. Mas se ocorrer, cabe a nós lutar para voltar à superfície. Como se fosse um afogamento, a gente tem que lutar sempre pela vida. Então, de uma forma geral, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é quando abordar uma pessoa que tem tendência à depressão. Pessoas que mudam de comportamento, se isolam, principalmente adolescentes e crianças, cada vez mais têm depressão sim, infantil. É observar os comportamentos, as relações sociais, como está se isolando, reflexo nas notas, em relação aos textos que escreve, as coisas que ouve. Uma coisa é a índole do espírito, outra coisa é uma mudança gradual ou abrupta do jeito de ser. Então, geralmente, os sintomas ligados à depressão são muito variados. A gente vai enumerar alguns deles aqui. Pode ir de uma simples sensação de tristeza, aí que muita gente cai na armadilha de achar que é uma coisa banal, passa por pensamentos negativos até as alterações de sensação corporal, como dores e enjoos. Por que isso? Porque a questão da depressão ela tem um componente fisiológico muito forte. Ela tem alterações significativas para menos, ou seja, baixas, de serotonina, noradrenalina e dopamina, que são hormônios que estão intimamente ligados justamente a um estado mais de predisposição, ânimo para as coisas. É sim, vai muito além da questão comportamental simples. Nosso cérebro trabalha com neurotransmissores e substâncias neuroquímicas, mas que para o espírito se manifestar através do perispírito, a gente precisa dessa massa carnal, é importante que o nosso corpo esteja funcionando bem. Eu vou falar por mim, o meu irmão aí também, Oswaldo, é testemunha. Alterações na tireoide. A tireoide leva a mudanças de comportamento, alterações involuntárias, principalmente, e que a gente não tem controle. Então, algumas coisas do tipo, estou com insônia. Geralmente quem tem depressão geralmente tem crises de insônia, por mais que esteja com vontade de dormir ou descansar. E aí no ciclo circadiano que altera, vem depois o cansaço. Rosana, bem-vinda. Vem sempre a alteração. Então fica aquela coisa do débito, da noite perdida, do balanço crédito. Então, alguns exemplos de reflexos como uma depressão pode surgir, é perda de energia ou perda de interesse das coisas, de uma maneira geral, um humor deprimido, uma dificuldade de concentração, alterações do apetite e do sono, como eu falei, lentificação das atividades físicas e mentais e um sentimento de pesar o fracasso, geralmente sem motivo aparente. Então, independente do gatilho psicológico que gerou isso, ou não, que muitas vezes é invisível, nunca subestimar. Uma coisa é a natureza da pessoa, outra coisa são as oscilações. Então, muita gente gosta de dizer assim, eu não sou um ser bipolar. Você é um ser bipolar, sim, mas outra coisa é o transtorno bipolar, que é as oscilações abruptas de humor.
Legal os amigos se encontrarem aí, né? Rosana, Xera, a galera toda aí. Bem-vindas. E estejam à vontade. Estamos fazendo aqui nosso encontro semanal. Foi meio que na correria aqui, acabei não botando. Eu já aprendi aqui na live a amarrar o título, mas como Zad já disse aí, muito obrigado, o tema é depressão. Então, outros sintomas que também podem advir associado à depressão. Estou fazendo esse iníciozinho aqui para a gente entender um pouquinho do conceito, que vai muito além de uma simples tristeza, é uma coisa que não deve ser subestimada. É um sintoma central, que tem aqueles sintomas periféricos e tem aqueles centrais. Pessimismo, dificuldade de tomar decisões, dificuldade de começar a fazer suas tarefas do cotidiano, irritabilidade. Quem tem alteração, por exemplo, nada a ver com depressão, quem tem problema de alteração de testosterona no homem, por exemplo, geralmente gera irritabilidade, porque é um hormônio muito ligado ao comportamento da percepção da sensibilidade das coisas. Impaciência, tem pessoas que naturalmente são pacientes e de uma hora para outra deixam de ser. Pode ser um motivo externo ou pode ser uma coisa que vem de dentro. Inquietação, achar que não vale a pena viver, do nada, assim, desejo insistente de morrer ou, como diz, em merecer feliz prazer de viver, deixar de viver. Sair de uma condição ativa para uma condição de entrega passiva. Chorar à toa, do nada, aí dando desconto às questões de menopausa, de TPM. Não vamos considerar esses períodos específicos, vamos considerar os períodos gerais, do nada. Ou então o oposto, dificuldade para chorar. Sensação que nunca vai melhorar, desesperança, dificuldade de terminar as coisas que começou, dificuldade de ter pena de si mesmo, ou seja, a autocompaixão começa a ficar abalada, persistência de pensamentos negativos, queixas frequentes, sentimentos de culpas justificáveis, boca ressecada, constipação, perda de peso, apetite, insônia, perda de desejo sexual. E o pulso ainda pulsa. Tá achando? É só uma lista que a gente reconhece a depressão? Não. A família, quem está mais próximo, percebe os sinais de alteração e cabe uma reflexão, observar. Se a coisa ficar gradual e esse conjunto começar a aparecer, cabe buscar ajuda imediatamente e quebrar tabus. Um terapeuta, inicialmente, que junto lá na frente pode decidir, junto com um psiquiatra, que pode ter uma orientação médica e de receituário. Nada impede que outros profissionais possam ajudar, ou chamadas terapias complementares, terapias holísticas. Nada impede, mas não pode deixar de seguir a terapia. Um psicoterapeuta, um terapeuta holístico, pode ser um psicanalista. Aí vai depender de cada caso, cada orientação. E nunca praticar automedicação nem autoajuda sem conhecimento. E sempre respeitar o estado de quem está se encontrando daquele jeito, porque hoje não é uma coisa rara. Então eu comecei hoje, com certeza, Oswaldo, aumentou muito, porque assim, a gente lida com outras doenças aí na vida. Você tem um aumento de chikungunya, tuberculose, sífilis, com a questão do mosquito. Você tem a questão do feminicídio, que é uma outra epidemia grave, não é uma pandemia, mas é uma epidemia grave, que pode passar para um estágio maior. E essa questão focada apenas no Covid e descartar outras possibilidades, quem está acostumado a ser roeiro, ficar em casa, é diferente de quem está acostumado a ser caseiro, não está nem aí. Até quem está caseiro está insuportável. Então a gente precisa respirar, a gente precisa sair com calma, a gente precisa seletivizar, selecionar para onde a gente vai. Alguns tipos de depressão, basicamente assim a grosso modo, tecnicamente falando, existem as chamadas monopolares, que não é um termo muito comum oficialmente usado, e tem a depressão bipolar. O afetivo bipolar se caracteriza pela alternância de fases deprimidas com maníacas, exaltação, alegria, irritação do humor. E a monopolar só tem as fases depressivas, ou seja, está sempre para baixo. Então você vê que prevalece a oscilação de humor, que são as bipolares, em detrimento das monopolares. Depressão e doenças cardíacas. Os sintomas depressivos, eles têm uma relação... Oi, Dinda. Bem-vinda, Alice. Espero que goste. Lilica, um beijo.
Os sintomas depressivos são, apesar de muito comuns, são pouco detectados nos pacientes de atendimento em outras especialidades. Então tem uma relação também com ataque cardíaco, com arritmia cardíaca. Então tudo isso influencia o ser. A gente tem uma mania de achar que a nossa mente está desconectada de nossos órgãos e demais órgãos, e não está. Então, por exemplo, quem está deprimido, quem tem outros tipos de síndrome, como do pânico, outro tipo de fobia, qual é o primeiro sintoma que aparece? Suor frio, palpitação, arritmia cardíaca, arritmia, alteração do ritmo cardíaco normal. Você pode ter para mais uma aceleração, ou um ataque cardíaco, ou uma bradicardia, que é abaixo do que deveria. Então, essas sensações de distanciamento também, tudo isso tem um componente que pode ser ainda superficial, mas pode com o tempo se aprofundar. E aí já puxa outra nessa teia, outra sequência nessa teia, que já puxa a obesidade, a qualidade de vida, aí a obesidade que vai, além do sobrepeso, já está no estado, que dificulta a circulação, a mente começa a ficar desanimada, vem a perda da libido. Então o conjunto ele vai crescendo, se somando. Pacientes com câncer, tem uma depressão específica por estar de câncer. Não é todo mundo, a grande maioria, que tem a capacidade de resiliência de dizer, vou sair dessa, vou superar, tenho fé. Aí é a abordagem para outro dia a gente falar sobre fé. A questão da fé vai da história espiritual e da vivência de cada um nessa fase da vida, nessa vida encarnada. Então a fé é construída, a fé não é um rótulo que você diz assim, tem a fé, acabou. A fé é construída, depende dos estímulos também. Tem depressões ligadas a pessoas porque perderam um ente, porque foram sequestradas, porque tiveram um acidente grave. Existem vários gatilhos que podem despertar a depressão. A causa fixa, aí eu vou chamar um pouquinho minha área de saúde e segurança do trabalho, não tem uma causa única. Pode ter causas múltiplas, hereditárias, genéticas, que compõem do perispírito, que a gente traz as informações ao longo de vidas e traz para o mundo encarnado. Para esse mundo encarnado vem um componente DNA, entra papai e mamãe, avô, vovó, tio, puxei ali de um avô, de um tio. São componentes que na complexidade da genética pode ter. Por exemplo, uma coisa é certa, todo mundo tem predisposição para o câncer. Todo mundo tem. Mas todo mundo vai ter câncer? A questão da depressão em relação a como é que se desenvolve. Não tem um momento certo para acontecer. Tem esses gatilhos aí que eu falei mais cedo. Aqui eu vou passar mais adiante em relação ao que eu estou falando. Estou falando aqui de uma forma mais de saúde pública. Se tiver algum barulho externo incomodando vocês falam, viu? Porque onde eu estou aqui de vez em quando passam uns barulhos aqui, mas espero não afetar muito. A questão da depressão também passa pelo crivo da educação, de como a gente lidar com as diferenças, com os efeitos da vida, como lida com o passado. Então a gente aprende com as perdas. Então a grande lição é seguir adiante. É fácil? Não. A gente não nasceu para viver sozinho. A gente precisa viver. São raras as pessoas que gostam da solidão como opção e vivem bem. Mas solidão é diferente de estar solitário. E isso passa pelo crivo também de viver em conjunto, em bairro, socializar-se, para a gente aprender, receber feedback, para crescer junto. Então a gente aprende com as perdas, com as quedas. Então a humanidade aí está cheia de casos de pessoas aparentemente estáveis e seguras, e que os sinais que foram acontecendo não foram observados, e de repente, na primeira derrapada, ou na primeira queda, digamos assim, ela entra em depressão. Muitas vezes caminhando para outro tema que a gente abordou aqui, que é a questão do suicídio. E a gente não espera que isso aí chegue nunca. A gente tem que perceber os sinais. A gente pode encarar a depressão como uma doença? Com CID e tudo? Sim. Hoje se fala muito que o Covid não tem CID, mas ele tem o vírus que leva a potencializar outras doenças já pré-estabelecidas. A depressão também, ela atua muito em conjunto com outras doenças. Então aí a questão da imunidade pode cair? Pode. Mas tem um componente genético aí muito forte. Bem,
como a gente está no espaço espírita, espiritualista, nosso foco aqui não é falar, a grosso modo, de psicologia, de medicina, até porque quem vos fala não tem esse know-how, esse preparo. A gente fala sempre dentro da linha da doutrinária kardeciana, kardecista, e a gente tem que trazer aqui o componente que muitas vezes passa batido e as pessoas ignoram, aí depende da crença de cada um, que é o componente espiritual. O componente espiritual que eu chamo aqui mais precisamente são os fatores obsessivos. Mas para falar de obsessão, Trajano, é outro longo tema. Para falar de obsessão, a gente tem que falar de obsessão entre encarnados e desencarnados, encarnados para encarnados, entre desencarnados, ou seja, a história começou lá, e entre encarnados aqui. Imagina a relação entre você e seu chefe, o seu líder, que você não sabe, entre você e o irmão que não se dá bem, pai, mãe. É uma complexidade falar de ser humano. E a principal de todas, a auto-obsessão. Mas você falou da palavra obsessão, mas não explicou o que é obsessão. O fenômeno da obsessão é toda interferência entre espíritos. Desses 5 tipos que eu falei aí. Prestou atenção? Entre encarnados, entre desencarnados, encarnado para desencarnado, ou desencarnado para encarnado, depende do ponto de vista, e a auto-obsessão. É você não se aceitar, é você se culpar, é você se auto-obsediar. Toda encarnação, toda desencarnação, todas as relações, toda obsessão é ruim? O que é que vocês acham? Toda obsessão é ruim? Sim ou não? Aí na live aqui a gente tem que dar 5 segundos para vocês responderem. Toda obsessão é ruim? Vamos ver se estão prestando atenção. Toda obsessão é ruim, toda obsessão é negativa. Ela sempre perturba, atrasa, dificulta. Mas não quer dizer que todo obsessor é um espírito ruim. Aí que vem o grande tabu da coisa. Às vezes o desencarnado, que a gente sempre culpa ele, né? Às vezes é um espírito ligado à família, que gosta muito da gente, mas está no lugar errado, na hora errada. Precisa de oração, doutrinação, vibração para seguir o seu caminho. Um exemplo clássico que se fala muito em centro espírita, de um avô, uma avó, um pai, uma mãe, ou um filho, que quer estar pertinho ali ainda, não se tocou na psicologia do espírito, que também tem, que desencarnou, mas quer estar próximo. Os campos se aproximam e se interferem, ondas de frequências. Isso geralmente perturba. Se apresenta às vezes através do sonho, tudo. E quem está do lado de cá e não sabe lidar com isso, fica perdido sem orientação e muitas vezes tem esse gatilho da depressão, sem saber o que está causando. Ah, mas também tem os obsessores maus. Tem obsessores que querem, vou linguajar a palavra aqui bem chulinha, querem sacanear, querem ser maus, querem perturbar, querem dificultar a sua vida. Também precisam ser doutrinados. Por que eu falo doutrinado? Que o Espírito diz assim, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Não é dizendo daqui show Satanás, ou é encontrar o caminho da luz. E quando você dá, você recebe. Quando você emana luz, você recebe luz. Algum quadro aqui, claro, aqui não é uma palestra, não dá para fazer exposição, mas eu estou fazendo o máximo resumo aqui para a gente provocar. Alguns sintomas catalogados a partir de 30 pacientes portadores de depressão examinados pela técnica de varredura medianímica, ou seja, no ambiente mediúnico. Um sintoma da obsessão em mulheres é muito mais incidente do que nos homens. As mulheres têm mais casos de obsessão do que os homens. As mulheres têm mais conflitos existenciais, têm mais angústia, têm mais agitação, têm mais ansiedade, têm mais desânimo. As mulheres lideram tudo de pesado em relação aos homens. Aí você pensa, por que mulher é sexo frágil, não foge à luta? Não, é porque mulher geralmente, tanto na medicina espiritual como na medicina terrestre, a mulher revela, ela expõe o que está incomodando. E o homem não, o homem culturalmente cresce com aquela ideia de dureza, resistência, homem não chora, babaquice, homem não tem sentimentos. A gente cresce com essa dureza, que por dentro a gente não tem nada de rocha, acaba desmoronando por dentro. E não desmorona muitas vezes por vergonha. Então você imagina uma barragem, uma comporta que está ali no limite, e em vez de abrir as comportas para aliviar a tensão da água, a gente deixa a barragem explodir. Então o fato dos dados das mulheres revelarem isso, ser percebido nas mulheres, é uma coisa benéfica, não é fragilidade. Então nas mulheres ficam mais evidentes. E no caso das mulheres tem esses incidentes, esse índice de depressão também mais alto em relação aos homens,
A mulher é mais complexa, exatamente, Elezai. E então essa luta, e eu particularmente tenho uma visão muito clara em relação a isso, que eu observei ao longo dos anos. Essa luta e essa exigência dos direitos iguais faz com que a mulher faça as atividades dela de casa, do trabalho. Claro que o homem também tem atividades domésticas, bem diferentes das mulheres, que o homem não pare, o homem não tem gestação, é bem diferente em relação ao homem e aos filhos. Mas também o homem se cobra muito. Isso descamba para algumas doenças também que ficam escondidas. O homem também, como eu falei do exemplo da comporta, mas esse é um assunto que é muito mais longo para a gente sintetizar aqui. Então o homem muitas vezes esconde, procura fugas, muitas vezes através da bebida, através das drogas, através de coisas que as mulheres também estão cada vez mais fumando, bebendo, em nome da diversão, mas na verdade é para extravasar. E nessa luta de igualdade está sendo muito exigido para um tempo de resposta que naturalmente Darwin observaria que a mulher precisaria de mais tempo para evoluir, mas ela está sendo exigida a chamar a igualdade, e isso torna muitas vezes um fator de depressão e outras doenças, inclusive infartos, virem com mais propriedade. Não sei se eu me fiz claro, mas o nível de competitividade que recai sobre as mulheres para parear com os homens faz com que elas sintam muito esse baque, porque além das atividades profissionais e luta por igualdade, tem as questões domésticas. As perdas da vida, pessoas, empregos, amores. A gente conhece vários casais que de 20, 30, 50 anos juntos, e um volta para a parte espiritual. É quase que normal o outro vir na sequência por tristeza, por depressão. É difícil você exigir dele, daquele amor que se foi, do outro que ficou, dizer assim, eu vou aguentar. Principalmente quem é das antigas, que teve aquela relação muito próxima. Isso é um processo de evolução também espiritual que com o tempo vai ser modificado e evoluído, mas que não quer dizer também que é uma pouca evolução. Um componente muito forte da depressão também são os pesos do passado. Nosso véu do esquecimento nos protege muitas vezes de situações que não suportaríamos se a gente soubesse a verdade. E isso vem muitas vezes em forma de sonhos, de sinais, de dificuldades que a gente tem em relação a alguns processos, situações na vida, que passa pelo crivo da estima. Existe uma relação, sim, entre depressão e autoestima, mas não é uma relação única, porque, conforme foi dito, existem outros componentes envolvidos aí, que cada um reage de um jeito, e tem que ser observado, que é as mudanças hormonais, as influências hereditárias ou genéticas, os fatores congênitos também, do processo de entrada nesse mundo, de nascimento, de abordagem desde a fase da barriga, os tumultos familiares ou do oposto, das harmonias familiares. Tudo isso interfere no que o espírito vai responder depois da sua emancipação, que é até os 7 anos de idade em média, que é quando a gente percebe a tendência que o espírito vai ser, se ele vai ser malévolo, se ele vai ser benévolo, se ele é inquieto, se ele é hiperativo, se ele tem deficiência, transtornos, se ele vai ser autista. Tudo isso vai ser percebido e depois vai ficar mais inquieto. Bem-vindo, Alfredo, feliz por ter você aqui. O passado espiritual e a reencarnação estão intimamente ligados. Então, quando você vai falar de passado espiritual e quantas vidas já reencarnamos, a gente traz essa bagagem do perispírito para aquele ou esse assunto que a gente tem nossos pontos fracos. E o ponto fraco se revela em forma de depressão. Mas depressão, que é uma palavra muito forte, parece física, deprimir, cair a pressão, essa coisa que parece negativa. Hoje a filosofia moderna traz aí que depressão é excesso de passado. Aí que entra a questão do passado espiritual. É a busca da não aceitação do que já aconteceu, que é o oposto da ansiedade, que não é o tema daqui hoje. O transtorno da ansiedade é excesso de futuro. Quando eu fiz aqui a live, que já fiz uma palestra chamada Pensamento, vou só reprisar aqui, eu trouxe uma estatística rápida de um pesquisador japonês que falou que 40% dos nossos pensamentos são coisas que já passaram. 30% do que vai acontecer ainda que a gente especula. Ou seja, só aí já foi 70%. 12% a gente pensa em saúde. Isso foi uma pesquisa feita alguns anos atrás, está bem válida,
A preocupação que o ser humano tem com saúde, consigo, é 12%. 8% de assuntos relevantes. Aí você fecha 70, mais 20, 90, faltou 10. 10% de assuntos que vale a pena pensar, que são úteis. Ou seja, quase 82% dos nossos pensamentos são coisas que já aconteceram ou que a gente não sabe se vai acontecer ainda. A gente não vive o carpe diem, que é o vive este momento. Claro que a gente tem que planejar, se organizar, sonhar, mas a gente tem que viver o presente. Porque ontem já não existe mais, o amanhã a gente não sabe. Então a depressão leva também por essa inquietação. Por isso que eu volto a frisar. Sinais de alteração brusca de humor, de comportamento, de insônia, involuntários, tem que se procurar um médico clínico inicialmente, geralmente. Ele vai encaminhar para outro, ele pode recomendar um terapeuta. O terapeuta pode evoluir para um psiquiatra. Vamos quebrar tabus. Psicólogo e psiquiatra não são profissionais de maluco, de doido. Hoje, como o pessoal diz, é ser chique procurar autoconhecimento. É ser chique se conhecer. É bom se conhecer. Autoconhecimento é de saber lidar com as situações que a gente vai enfrentar, ou como a gente sabe lidar com aquilo. Não tem coisa melhor que dizer, não vou para o escuro porque eu não gosto de escuro. Não tem coisa melhor do que dizer, eu não vou comer fígado, porque eu não suporto fígado. Mas tem gente que adora fígado. Que coisa melhor que se conhecer? Botar o dedo na tomada, eu sei que dá choque, mas eu vou botar dentro da tomada porque eu sei que vai dar choque. Não, eu não vou botar dentro da tomada. Porque alguém me disse, mas eu tenho que conferir. Isso passa, gente, pelo crivo de merecer ser feliz e prazer de viver. Eles chamam a reflexão por auto-amor, que é a força para enfrentar os desafios. Auto-amor é diferente de amor próprio. Auto-amor é se amar, é se gostar, se respeitar, conhecer seus limites. Mas isso não quer dizer apatia, covardia, nem deixar de viver. É dizer, eu vou por aqui, eu vou por lá. É reaceitar uma provocação, ou se oferecer uma coisa a você, você dizer, sou careta sim, mas eu prefiro ser careta e feliz comigo mesmo. Um escritor chamado Anderson Cavalcante, que é palestrante motivacional, ele diz o seguinte: a grande maioria da sociedade hoje vive de máscaras. Vivemos atendendo o status quo da sociedade, para ficar bem na fita, na empresa, na família, no meio do ciclo, na nossa tribo, mas a gente vai deixando de ser a gente mesmo. Vivemos em máscaras de conveniência. Então a gente tem que ser nós mesmos. Muitas vezes são criticados, são xingados, você é chato. Eu há 20 anos sou chamado de chato onde eu trabalho. Porque eu sou cri-cri, eu vou na norma, mas eu sou muito flexível. Eu vou pela linha da educação. Eu trato igual o chão de fábrica com a alta hierarquia da empresa. Para mim não tem diferença nenhuma. O que muda só é a linguagem, escolaridade muitas vezes. Mas eu sou chamado de cri-cri há 20 anos, por onde eu passei, muitas vezes chega assim e tal. Outras, você era chato, mas fez falta. Que bom, eu gostei do faz falta. O chato a gente releva, né? Mas é uma chatice saudável, não é uma chatice insuportável, não. Então a gente tem que se auto-amar, que é diferente de amor próprio. Amor próprio na linguagem narcisística beira a vaidade. Vaidade não de espelho, de botar uma periquinha que nem Chico Xavier. É a vaidade da alma. Eu sou o bom. Isso aí é vaidade. Mas também não se auto-sabote. Não se sabote. É muito comum dizer assim, poxa, Alfredo, poxa, César, você fez um bom trabalho. Beleza, se você trabalhou em equipe, você elogia o trabalho em equipe. Mas não vem com aquela dizer assim, eu não fiz nada. Você está se sabotando. Você tem que dizer obrigado. Dizer obrigado não envaidece, mexe com você. Agora, o que não pode é você depois ficar massageando o seu ego, dizendo assim, eu sou o bom, tal, não tenho mais nada para aprender. Aí é bem diferente. Aí quando vem um baque, geralmente é acompanhado da depressão. Porque quanto uma altura, mal tomo. E olha que quem está falando tem 1,89 m, viu? Meu problema não era queda, meu problema era bater a cabeça em alambrado, que a porta era menor. Tem uma música do Titãs que eu recomendo vocês ouvirem depois com muita calma. Se é que já conhecem, claro, tenho certeza. Que ela dizia, enquanto houver sol, não vou cantar porque eu sou péssimo cantor, mas ela começa assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução,
ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Aí ele segue: quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança, sua criança interior, que precisa despertar, crescer e se adequar à sua vida adulta. Mas nunca deixe a felicidade da criança de dentro de você. Brinque, dê risada de si mesmo, dê uma topada. Pô, Pedrinha, que lugar errado você se meter. Enquanto houver sol. Ah, Lula, grande abraço, Lula. Estou sempre lhe acompanhando aí no Facebook. Enquanto houver sol, ainda haverá. E quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada de nós onde Deus colocou. Não sei se foi a intenção do Titãs, mas a música cai como uma luva na espiritualidade de cada um de nós. Então a relação entre obsessão e depressão ela é muito íntima, muito próxima. A gente não pode dizer que toda depressão está ligada a uma depressão. E nem toda depressão está ligada à obsessão. Aí, eu sugiro que quem frequentar um centro espírita, tiver vontade. Eu sempre digo assim, que o centro espírita é um local de portas abertas. Não é só para quem estuda, trabalha. É para quem é simpatizante, quem quer se sentir bem. Quem assiste as palestras espíritas, por exemplo, acho que todo mundo aqui que está presente já sabe, ninguém fica falando o tempo todo lá, o tempo todo de Kardec, nem de Paulo Estevão, nem de Chico Xavier, nem de Valdo. A maioria das palestras espíritas são motivacionais. Elas têm como objetivo você sair melhor do que chegou. Ela tenta fazer diferença, inclusive, principalmente com o palestrante. Muita gente pensa que o palestrante entra lá, sabe de tudo, domina tudo. Mentira. O palestrante, ele é um aprendiz. Ele apenas é um veículo que disseram para ele que ele tem o dom, naquele momento, da oratória. Um facilitador, um canal. Eu vou falar por mim, muitas vezes eu não me lembro nem o que eu falei. O pessoal chama de mediunizado, chama de inspirado, sei lá, cada um dá um nome. Mas eu particularmente, muitas vezes eu falei aquilo, foi. Às vezes eu fico me vendo nos vídeos, nas palestras, eu fico assim, rapaz, a expressão que eu tava ali, eu tava falando de um jeito, ali não era eu não. E olha que eu como médium, é só a mediunidade mesmo que todo mundo tem, porque eu sou porta, sou tosco, não ouço, não vejo, não sinto. Às vezes tem uma grande impulsão para escrever, mas hoje é digitar e touch, né, na tela. Então as obsessões e a depressão têm umas relações muito fortes. A obsessão pode começar em você mesmo, pode ser uma auto-obsessão, que pode levar a esse estado de depressão. Mas claro, não abra mão do terapeuta, não abra mão da conversa em família, desabafe, dê feedback, peça feedback. E ao contrário que muita gente pensa, essa relação de mediunidade, médiuns que ainda não sabem que são médiuns, que despertam para essa conexão mais forte com o mundo espiritual, pela forma do ouvido, da cabeça, dos olhos, da boca, do cheiro, do toque, psicometria. Tudo isso é novo. E não tem idade para aflorar a mediunidade ostensiva, digamos. E se não tiver um caminho para lidar com isso, os espíritos sabem na alteração magnética e do corpo fluídico ectoplasmático, que é esse fluido que emana um mais forte, diferente do médium. Todo mundo se aproveita disso. Os espíritos do bem sabem e fazem, ajudam, inspiram você a trabalhar. Mas os maus, que sabem que você está perdidinho, médium despertando, eles vão atrás de você para lhe desequilibrar, porque eles não querem bem no caminho deles. Então procure ajuda, procure conversar com um atendimento fraterno, procure um centro, porque a depressão pode surgir a partir daí, no desequilíbrio psíquico do amigo, irmão, médium. Mas todos somos médios. Todos temos sonhos, todos temos sensitividade quando a gente está no elevador. Fulano está carregado, fulano está pesado aqui. E um tema que a gente abordou aqui, que não vai caber agora, o limite da depressão, geralmente, infelizmente, cada vez mais alto. A gente tem que observar mais a família, aproveitar a pandemia para se aproximar mais das pessoas.
é o suicídio. Que eu particularmente acho forte esse termo, forte nome, que eu prefiro chamar de autodestruição. Se a gente não tem o direito, pela lei dos homens, a tirar a vida de outro, tirar a vida de si mesmo é pior ainda. E a sentença, a condenação é, como os jovens aí hoje vulgarmente falam, CPF cancelado. Para a espiritualidade, a dívida é grande. Volta cobrando forte em forma de dores, de pesares. E eu sempre digo, desde o momento do yan, né, da decomposição do corpo é sentida. Tem que falar bem assim para assustar mesmo. A gente não pode, a gente não tem o direito de desistir da vida. A gente tem a obrigação de ser feliz e lutar por essa felicidade. Pedir ajuda. Os centros espíritas geralmente são considerados a última porta a ser fechada na cara daquele que busca ajuda. A depressão também está muito ligada, antes que eu me esqueça, que é importantíssimo, a questão da aceitação sexual, da orientação sexual. Cada um é feliz do jeito que quer. Homofetividade, transexualidade, transgeneralidade, tudo isso aí passa pelo crivo da autoaceitação. Mas se tiver papai e mamãe, um ou outro, família que bata no sentido não físico, no sentido psicológico, corra para procurar ajuda. Procure orientação. Tem vários grupos aí que vão lhe ajudar. Então você tem o direito de ser feliz do jeito que você quiser. E olha que quem vos fala aqui não cresceu tão rápido assim pensando assim. Mas eu sempre respeitei. Etnia, orientações, sempre fui muito aberto. E o Espiritismo me ensinou muito a ser mais ainda amoroso com todos. É um processo lento e árduo, tenho muitas imperfeições ainda. Mas eu, quando olho para trás hoje, eu vejo com tranquilidade, meu Deus, como as pessoas se incomodam tanto porque os outros querem ser do jeito que elas querem ser. As pessoas se incomodam demais. Separando da hipocrisia, da exploração, da ideologia aproveitadora, que tem muito em cima de vários temas, vamos lutar para ser feliz, dizer sim à vida. E vamos fazer a nossa reforma íntima diariamente, sem martírios, como diz o livro de Vanderlei Oliveira, que é mais diretamente espíritas, os simpatizantes. Reforma íntima sem martírios, aprendendo a se aceitar, aprendendo a se entender, se conhecer melhor através da meditação, do yoga, a aceitação que você tem de si mesmo. O primeiro caminho é a aceitação, que muitas vezes é dolorosa. O próximo passo é a superação. Depois vem a retificação, a correção, que pode levar meses, anos, mas tem gente que faz psicoterapia, terapia há 30 anos e vive bem. Não é nenhuma vergonha fazer terapia, se autoconhecer. Pode ser que nessa vida não seja suficiente você se conhecer. Então a gente tem que lutar sempre em nome da nossa felicidade. Alguns estudos de caso. Mathieu Ricard, o homem mais feliz do mundo. Procure no Google aí dicas sobre isso. Marilyn Monroe é um estudo de caso no mundo paralelo entre ficção, que esperavam dela, idealizavam, e a realidade dela. Acabou sendo suicídio também. Odete Lara também lançou um livro chamado Minha Jornada Interior. Também foi um estudo também que passou por depressão. São um estudo de caso aí. Eu conheço N casos de pessoas que achavam que se conheciam, tinham tudo do bom e do melhor, eram muito elogiadas, mas tinham muitas vezes um QI, um coeficiente intelectual muito e tinham um quociente emocional ainda baixo. Então a gente tem que aprender a desapegar, a viver mais leve, a viver de uma forma mais se preocupando com as pequenas coisas, os detalhes da vida, passarinho, tudo, as sutilezas da vida. Porque quando a gente aprende a se desapegar, a se preparar e entender que a gente está aqui de passagem, tem que ser o carpe diem, e que a gente vive coletivamente, com mais empatia, com mais amor e auto-amor, as chances desse gatilho disparar é grande. Fico feliz aí, vocês estarem se reencontrando, irmãos da minha vida, Zé, Marcos, Adi, Dina, Lilica, obrigado aí a grande Lula, um grande abraço pela presença, prazer te ver aqui dessa forma. Eu faço essas lives aqui espiritualistas, espíritas,
semanalmente 19 horas. Sempre procurando mudar de ambiente. Acho que Zad reconhece aqui esse cenário que está atrás de mim aqui, né? Com a minha elegância. Eu achei uma iluminação aqui bem temática para falar de Irmãos de Luz hoje. Essa semana eu estava assistindo uma live de um amigo e ele disse assim, ele me viu na live, ele fez assim: ô Trajano, às vezes você tá fazendo lives num ambiente muito escuro, rapaz, deixa a luz chegar em você, aceite Jesus, é a luz. Aí eu fiquei quieto. Quando ele encerrou a live eu disse: aceite Jesus também, meu amigo. Você está aqui para ver meu rosto ou está ouvindo minha voz, o tema? Bem, gente, o tema dessa noite é esse. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Falar sobre depressão não é fácil. É um tema bem atual, pasto para caber na live, para dar uma descontraída. Nós temos aqui mais 2 minutos, que eu gosto de usar gente para o encerramento. E desejar aí vocês uma boa semana. Fiquem com Deus. Depois eu vou deixar essa live salva aqui no Irmãos de Luz. Luiz Correia, se puder aí também, me siga. Vou colocar uma versão aí no WhatsApp. E vou deixar o encerramento aqui desse minuto final. Vou deixar vocês escolherem aí uma música de reflexão. Vocês querem ouvir o quê? Quanta Luz, Noites Traiçoeiras, ou rapidinho aí, Andrea Bocelli, Ave Maria. Rapidinho, 2 segundos para decidir. Um abraço, Lula. Vou encerrar com Andrea Bocelli aí, acho que todo mundo gosta. E obrigado, Rosana. Não sei se vai ficar muito audível, esse microfone é bem sensível. Marcos aí gosta muito de italiano. Vou deixar aqui a Andrea Bocelli para encerrar a nossa live de hoje. Vê se o som tá chegando aí a vocês. Vocês estão ouvindo a Andrea Bocelli? Tá chegando aí o som? Tem a concorrência aqui de um som de uma bomba. Obrigado, Senhor. Que Deus os abençoe.